Olá, bom dia, boa noite, boa tarde para quem está nos assistindo agora. Eu estou aqui, para minha felicidade, na sede do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário, que fica na Universidade Estadual do Ceará. E vou fazer um breve comentário, uma breve reflexão sobre o materialismo histórico, né? O fundamento, vamos dizer assim, do, do marxismo. Já vimos em um vídeo anterior que o marxismo é produto da relação do desenvolvimento da consciência do movimento operário. Não existe marxismo sem essa relação orgânica, imanente com o movimento operário. E vamos dizer assim que a elaboração do materialismo histórico, ou da concepção materialista da história, como gostava de falar o Engels, é a própria teoria do método marxista, do estudo da sociedade e da sua história, né? E que também, além de ser uma expressão do movimento operário, uma expressão crítica, uma expressão radical, uma expressão científica, uma expressão filosófica, é também inseparável da colaboração de Marx e Engels, né? Embora o Engels coloque muito bem, claramente, que a principal contribuição foi a de Marx, né? Mas sem o diálogo constante com Engels, não seria o materialismo histórico, não seria o que foi, né? Depois a gente vai fazer uma discussão só como foi essa divisão, entre aspas, né, do trabalho entre o Marx e o Engels, certo? E uma coisa interessante, que uma obra muito importante, que foi a chamada Ideologia Alemã, que foi produzida entre setembro, mais ou menos, entre setembro de 1845 e maio de 1846, ao mesmo tempo que eles estavam fazendo essa reflexão, eles estavam, né, organizando os comitês de correspondência comunista. Ou seja, simultaneamente a essa reelaboração, essa, vamos dizer assim, como eles diriam, esse ajustes de contas com a sua consciência passada, ou seja, a ideologia alemã, é um diálogo crítico, né, com as diversas teorias, concepções da esquerda alemã. A esquerda burguesa, pequeno burguesa, idealista, né? Então, eles fazem esse ajuste de contas e, ao fazê-lo, eles elaboram, eles sistematizam a concepção materialista da história ou o materialismo histórico, certo? Uma coisa que foi já vinha de antes, né? Mas esse é um salto de qualidade, né? Já tinha outras obras do Marx, mas a ideologia alemã traz o marco. Por quê? Porque até então, os filósofos anteriores, a Marx, a Engels, os teóricos, né, os que expressavam, de certa maneira, a consciência social de sua época, durante todo o desenvolvimento da humanidade, vamos dizer assim, da Grécia até os dias de Marx e Engels, eles tinham tomado como ponto de partida das suas especulações filosóficas o conhecimento humano sob sua forma conceitual ou sob sua forma sensorial, né? Tanto correntes empiristas, racionalistas, né, tinham esse referencial. Mas, na ideologia alemã, há uma inversão dessa maneira de proceder, certo? Por exemplo, né, o Marx e o Engels, né, que expressaram esse diálogo nesse texto, vão dizer o seguinte: as premissas de onde partimos não são bases arbitrárias, nem dogmas, são bases reais, que nada mais na imaginação que só na imaginação podemos abstrair. Só são os indivíduos reais, sua atividade e suas condições materiais de vida, tantas que encontraram já preparadas, como as que criaram com seu próprio esforço, estas são as bases, pois comprováveis por uma via puramente empírica. Olha só, né? Qual é o ponto de partida, né?
Então, assim, o materialismo histórico rompe com toda a tradição filosófica até então, ao dar-se como ponto de partida a prática social, na qual se encontram objetivamente comprometidos os seres humanos. Né? Então, o ponto de partida não é a especulação. O ponto de partida é a praxis social, a prática social, a atividade dos seres humanos concretos, né? Que tem essa praxis, né? Que tem como modelo operativo inicial a chamada praxis produtiva ou trabalho. Mas aí depois nós vamos conversar sobre o que é o trabalho, como é que o trabalho se manifesta, tá certo? Mas isso é importante. Então, o ponto de partida para a nova concepção, a concepção materialista da história, o materialismo histórico, né? Que é a expressão dos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Tem como ponto de partida a praxis social. E aí ele continua, né? Podemos distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou por qualquer coisa que se queira. Mas o homem mesmo se diferencia dos animais no momento em que começa a produzir seus meios de existência, passo adiante determinado por sua própria constituição física, dedicando-se à produção desses meios de existência, os homens edificam indiretamente sua própria vida material. O que é que significa isso? Que o ser humano, né, é tanto, né? Nós somos uma síntese. Nós somos um animal, um ser biológico, né? Um produto, nós somos produto da natureza. Nós somos, de uma maneira mais concreta, produtos de um processo de evolução biológica, né, das espécies, mas que, ao mesmo tempo, nós somos sociais. O que é que significa isso? Que nós somos especificamente, particularmente, seres humanos. Isso é, nós somos produtos da nossa própria atividade produtiva, ou seja, do trabalho social, da prática social. Né? Ou seja, nós começamos a produzir os nossos meios de existência. Certo? E aí, mais uma vez, né? E uma coisa importante, a ideologia alemã afirma: a forma segundo a qual os homens levam a cabo essa produção depende, primeiramente, da natureza dos meios já postos à sua disposição e que lhes são necessários reproduzir. Né? Representa já uma forma determinada, isso mais adiante, de atividade destes indivíduos, uma forma estabelecida de manifestar a sua vida, um modo de vida fixado, fixo. As formas em que os indivíduos manifestam sua vida reflete exatamente o que eles são. Isso que são conhecidos, então, com a sua produção, tanto com o que produzem, como a forma em que produzem. O que são os indivíduos depende, pois, das condições materiais de sua produção. Isso, ou seja, os seres humanos se engendram como seres sociais não só a produzir bens materiais para a sua subsistência e meios de produção. Também, né, eles produzem de certa maneira, de certo modo, de determinadas formas, sob determinadas formas de relações sociais. Quer dizer, entrando em relação com eles mesmos, engendrando, ao fazer sua vida social, segundo formas determinadas. Né? Então, o resultado é que, para o materialismo histórico, a produção e a existência social são inseparáveis. A forma como produzimos, né, o conteúdo para a nossa sobrevivência, nós produzimos de determinadas formas, sob determinadas formas sociais que se desenvolvem historicamente. Nós já produzimos sob a forma escravista, sobre a forma feudal, sobre a forma do escravismo colonial como o Brasil, e hoje, né, nós produzimos sob a forma de relações capitalistas. Né? Isso é importante. Mais ainda, são os dois aspectos inseparáveis do trabalho social, como o processo de produção de bens materiais e de instrumentos de produção, de reprodução, das condições de vida social e, finalmente, de autoprodução histórica dos próprios seres humanos. Né? Então, isso é importante. Até então, né, até a ideologia alemã, se achava que os seres humanos eram produto de algo fora da história. Ou uma consciência universal,
ou um conjunto, ou uma natureza humana transhistórica, fora da história, né? Ou entes superiores, ou entes sobrenaturais. E o Marx, né, em primeiro lugar, e o Engels também, vão afirmar categoricamente que os seres humanos são produtos de sua própria atividade. Né? A atividade inicial, que é mediada da sua relação para sobreviver, para existir. Ao existir, eles têm que mudar a natureza, têm que produzir, ao mesmo tempo, meios de produção para produzir meios de consumo, né? E, a partir daí, produzem o conjunto da vida social. Né? E isso é importante, porque essa concepção é a concepção dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? É a concepção de uma classe social que vai emergir das relações sociais de exploração capitalistas e expressa, né, de maneira contundente quais são os interesses históricos dessa classe. É óbvio que nós não vamos ouvir isso em muitos lugares, não vamos ouvir isso na televisão, às vezes nas escolas, né, e em outros ambientes. Né, porque, geralmente, você manter a sociedade como está, você tem que ter a concepção de que a sociedade não é nosso produto, né, mas a sociedade é produto da atividade histórica dos homens e mulheres, né, localizados em classes sociais diferenciadas, em tempos diferenciados, em espaços geográficos diferenciados, né, com culturas diferenciadas, mas nós produzimos. E aí o resultado elementar disso tudo, né? Se nós produzimos a realidade social, mesmo sem ter consciência que produzimos essa realidade social, quando tomamos consciência disso, podemos mudar o que quisermos dentro da realidade social, levando em consideração, vamos dizer assim, a maneira como a sociedade se desenvolve. Né? Então, uma natureza específica do materialismo histórico ou da concepção materialista da história é uma natureza que coloca nas mãos dos trabalhadores a capacidade de transformar a realidade social, já que são os trabalhadores e as trabalhadoras, assalariadas, né, ou assalariados, desempregados, desempregadas, negros, negras, homens, mulheres, certo? Da Ásia, da África, da América Latina, né, da Europa, que produzem, né, meios de produção, produzem meios de subsistência. Embora não tenham controle sobre a produção e, apesar de produzirem muita riqueza, essa riqueza é apropriada apropriada privadamente. Né? Hoje é apropriada por grandes corporações, por grandes grupos econômicos que massacram os trabalhadores e as trabalhadoras assalariados, mas também os camponeses, as camponesas, os artesãos, as artesãs, né? E o conjunto, né, da humanidade. Né? Essa é a nossa reflexão, né, que nós estamos fazendo a partir da sede do Instituto de Estudos e Pesquisa do Movimento Operário. Convidamos vocês a se inscrever no canal da TV GPOST, certo? Compartilhar as nossas produções, caminhar com a gente, vocês podem fazer perguntas, podem propor novos vídeos, né? E até a próxima.